O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao iniciar o ministério, Jesus tinha uns 30 anos. Filho, segundo se pensava, de José, de Eli, de Matate, de Levi, de Melqui, de Janai, de José, de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagai, de Maate, de Matatias, de Semei, de José, de Judá, de Joanã, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Adi, de Cozã, de Elmadã, de Er, de Jesus, de Eliezer, de Jorim, de Matata, de Levi, de Simeão, de Judá, de José, de Jonã, de Eliaquim, de Meleia, de Mena, de Matatá, de Natã, de Davi, de Jessé, de Obede, de Boós, de Salá, de Naasson, de Aminadab, de Admim, de Arne, de Esrom, de Farés, de Judá, de Jacó, de Isaque, de Abraão, de Teré, de Nacor, de Sarug, de Reu, de Faleg, de Eber, de Salé, de Cainã, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lameque, de Matusalém, de Enoque, de Jared, de Malaleel, de Cainã, de Enós, de Sete, de Adão, de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós podemos dizer palavra de salvação, depois de uma lista tão grande de nomes, e nomes inclusive engraçados, né? Aqui, se você está grávida, minha filha, eis a sugestão muito boa de nomes, se você já sabe se for do sexo masculino. Mas o que isso tem a ver e o porquê a igreja ousa dizer palavra da salvação ao final de uma lista interminável de nomes? Bom, em primeiríssimo lugar, vale dizer que foi uma escolha do padre. Há duas opções de evangelho: o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Mas fiz questão de ler o Evangelho de Lucas, porque Lucas foi muito minucioso. De fato, ele levou com muito rigor o propósito do qual ele nos descreve no início do Evangelho, de fazer um escrito sistemático e minucioso a partir da história de Jesus. E interessante, Mateus faz com que sigamos a ordem linear da história, tomando como ponto inicial Abraão. Como nós já ouvimos alguns dias atrás, a genealogia de Jesus, segundo Mateus. Aí vai, Abraão gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Beltrano, até chegar em Jesus. Agora, Lucas vai mais além do que Mateus. Lucas faz uma contagem regressiva, isto é, voltando. Talvez porque para ele, metodologicamente, seria mais fácil achar quem era filho de quem, né? E aí foi esta lista, e aí nós encontramos os nomes muito interessantes, como por exemplo, Davi, como por exemplo, Abraão, Isaque, Noé,
Mas interessante ainda mais é percebermos que Lucas chega em Adão. Ora, o que São Lucas quer dizer com isso? Que Jesus é filho de Adão. Interessante, parece contraditório com a primeira leitura que escutamos, não é mesmo? Porque João faz questão de dizer enfaticamente que Jesus é o Filho de Deus. E é justamente isso que ele começa dizendo: caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como nós podemos então ver Jesus como filho de Adão? Este é o mistério do Natal que celebramos. O Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, é filho de Adão. É por isso que o salmista diz: este é meu filho, eu hoje o gerei. Porque aquele que não conhece a geração, porque é eterno, tal como o Pai no Espírito Santo, agora é gerado como filho de Adão no ventre de Maria. Nós não podemos escolher em que natureza vamos acreditar. Se é na natureza humana de Jesus ou se é na natureza divina de Jesus. Caso contrário, se escolhemos uma das partes em detrimento da outra, não só nos tornaremos hereges, porque herege significa aquele que escolheu. Sim, a heresia é uma escolha. Entre o todo eu escolho uma parte. Eu não creio no todo, mas creio apenas numa parte. Mas se escolhemos, não só nos tornaremos hereges, como também teremos uma visão distorcida de quem é Jesus, e justamente por ter uma visão distorcida de quem é Jesus, perderemos o que Ele nos trouxe, que é a vida eterna. Nós, se escolhemos ficar somente com a humanidade de Jesus, podemos vê-lo como um homem qualquer. E isto tem implicações muito graves na nossa visão. Porque se Jesus é um homem qualquer, vamos lá, façamos um exercício da inteligência, da intelectualidade do ponto de vista da lógica. Se Jesus é só um homem qualquer, em primeiríssimo lugar, toda esta história de salvação é uma balela. Porque é justamente por causa da sua divindade que nós afirmamos que Ele nos salva. E mais, se Jesus é um homem qualquer, não há nada de extraordinário na vida dele. Aqui eu preciso aplaudir de pé os teólogos liberais, porque são homens inteligentes e levaram a cabo de fato o argumento. Só que a premissa por trás é uma só. Eles creem que Jesus é só um homem. Jesus não é Deus. Por isso não existe milagre, por isso não existe nada de transcendente, por isso não existe céu. E aí vejam, se Jesus é um homem qualquer, se Jesus é só homem, no sentido da humanidade da palavra, como entender então o que Jesus fez? Então Jesus veio para ser um paradigma social. Ele veio para ser o revolucionário que mostrou toda a corrupção, toda a hipocrisia do Império Romano, de os poderosos deste mundo, e veio justamente para fazer a libertação dos pobres. Bonito, mas a premissa está errada, porque Jesus não é só um homem. Entendem? Quem escolhe ficar só com a humanidade de Jesus, perde a salvação, porque não acolhe quem Jesus é. Mas cuidado para a balança não ir para o lado contrário, e tem muita corrente dentro da igreja só do lado contrário, que diz: não, Jesus é Deus, e só Deus, Ele não é homem. E aí, vejam, desta teoria nascem muitas outras visões equivocadas de Jesus. Desde aquela que diz que Jesus era um cara qualquer e foi adotado pela divindade,
mas desde aquela que nega o mistério do Natal, porque nega justamente que Deus assumiu uma carne. E qual a consequência disso, meus irmãos e irmãs? Aquele que escolhe simplesmente ficar com a divindade de Jesus, fica à mercê da salvação, porque não entende que a salvação começa na carne, na nossa humanidade, nesta coisa aqui que um dia a terra há de comer. Aí é a visão de um Jesus simplesmente o mágico de Oz, que faz coisas extraordinárias, é glorioso, é pomposo, pode tudo, e não entende que esse Deus assumiu o ordinário. Ora, conciliar estas duas coisas não é uma tarefa contraditória, porque Deus não fez uma contradição. Ao olharmos para o menino deitado na manjedoura no presépio de Belém, como a Yara cantou bonito, nós vemos que Deus nos espera lá, em Belém. Belém significa casa do pão. Por isso que a Yara cantou, vamos à casa do pão. E qual que é o final da canção? Lá nosso irmão nós veremos. Tem gente que acha assim, ao cantar esta canção, né? Deus nos espera em Belém e nós vamos encontrar com os outros seres humanos, por isso nós falamos do irmão, principalmente do irmão necessitado, do irmão sofredor. Não. A canção é clara, aquele que nos espera em Belém é Deus e Ele é nosso irmão, porque Ele assumiu a nossa carne. Ora, somos filhos de Adão e Ele também é. Somos filhos de Abraão pela fé e ele é pelo sangue. Meus irmãos, eis o grande mistério que Deus nos revelou. Ele é como nós, porque ele assumiu em tudo a condição humana. Olhar para o menino na manjedoura é entender que aquela criança em tudo semelhante à nossa infantilidade quando éramos crianças, é também o nosso Salvador, é também o nosso Redentor. Eis o mistério da fé. Um Deus que assume tudo que é nosso, e para que tudo que é nosso seja redimido no amor. Agora, meus irmãos e irmãs, o grande desafio é justamente acolher este mistério. E nós não o fazemos simplesmente pela força da nossa razão. Porque vejam, por mais que a nossa razão, usando de argumentos verdadeiros e sobre os critérios mais estritos da lógica, ela possa chegar a conclusões, as nossas conclusões podem ser falaciosas quando nossa razão não está auxiliada pela fé. Aí volto à primeira leitura que nós ouvimos do evangelista João, que escreve para nós da necessidade da fé. Só pela fé nós não escandalizamos do mistério da união hipostática. Padre, o que é isso? Está me xingando? Já não bastasse essa nomaiada toda, agora só me solta mais essa? O que é a união hipostática? É aquilo que na teologia nós damos esse nome técnico para dizer da união de duas naturezas numa única pessoa. Não são duas pessoas, mas é uma única pessoa, isto é, um único ser humano dotado de vontade, racionalidade, mas que nele habita duas naturezas, humana e divina, totalmente unidas, é uma coisa só, mas não misturadas. Aí a imagem da mistura é aquilo que um se dilui no outro e a gente não consegue separar onde um começa, o outro termina. Jesus é homem, Deus, Deus, homem. Totalmente uma coisa só nele, uma vontade só nele, mas sem esta mistura, sem a gente perder de vista o que é a sua divindade e o que é
a sua humanidade. Sabe por quê? Porque ao olharmos para este bebê, nós vemos, ora, é um homem em tudo igual a nós. Nasceu como a gente nasce, viveu como a gente vive, tem fome como a gente tem fome, bebe água como a gente bebe água, foi no banheiro como a gente vai no banheiro. É um homem em tudo semelhante a nós. Experimentou a dor, eis a cruz. A cruz é a prova concreta disso. Experimentou a dor, o sofrimento e morreu. Como eu e você vamos morrer um dia. Mas olhamos também para este bendito fruto de Maria e falamos, é Deus. Porque nasceu de um modo extremamente miraculoso, sem participação humana. Veio ao mundo ao revelar-se aos pastores, converteu os pastores, converteu os magos, converteu todos aqueles que dele se aproximam. Na sua humanidade, transformou água em vinho, curou os mais diversos tipos de enfermidade, expulsou os demônios, mostrou-nos o rosto do Pai, se fez salvação. E ao entrar na morte, venceu a morte, ressuscitando dos mortos e mostrou-nos o caminho do céu. Eis o mistério da fé. Mistério, porque por mais que a nossa razão consiga entender, ainda que as apalpadelas tudo isso, só a fé faz com que nós sejamos capazes de dar o salto necessário para a salvação, que é a aceitação de Deus. Tem uma música antiga da irmã Miriam, quando fala da comunhão, ela diz, amém, eu aceito teu corpo, Senhor. E amém significa o sentido do crer. Agora vejam, somente a fé faz com que nós sejamos capazes de dar assentimento. O que é isso? Aceitação. Nós sabemos muito bem, meus irmãos e irmãs, que há muitas pessoas que relutam a vida inteira porque não são capazes de aceitar certas coisas na vida. Ora, a maior parte dos dramas existenciais que vivemos é fruto da não aceitação daquilo que é. Aceitar não é uma tarefa fácil. Vou dar um exemplo mais banal. Pessoas que custam a fazer a passagem do luto porque não aceitam a morte de um ente querido. Agora vejam bem, meus irmãos, o quanto que os nossos sentimentos são capazes de nos roubar a verdade. Vejam, por exemplo, o caso da morte. Não aceitar que uma pessoa morreu. A pausa aqui foi para o padre tentar achar um exemplo e achei um bem próximo, o Papa Bento XVI. Não aceitar que o Papa Bento XVI morreu não significa que o Papa Bento XVI não tenha morrido. Conseguem entender? E às vezes começamos um dilema muito grande, porque se eu não aceito a morte do Papa Bento XVI, eu preciso me iludir. Aí eu começo a buscar, por exemplo, no YouTube, vídeos antigos dele e dizer, está vendo? Está vivo. Ou então ler as obras dele e dizer, não, está vivo, olha isso que ele escreveu. Enquanto na verdade, isso não é um fato, isto é uma ilusão. Porque nós não damos o consentimento intelectual e sentimental daquilo que de fato está diante de nós. Ora, a fé exige de nós um outro passo. O passo da aceitação do mistério. E aceitar não significa que isto é do ponto de vista subjetivo, onde eu sou o critério determinante para falar isto é verdade ou não, mas significa me abrir. Porque vejam, só a verdade nos liberta. Aí é bonito, por exemplo, quando a gente acompanha famílias enlutadas, e estou tomando o exemplo do luto, para falar da dificuldade da aceitação, né? E é bonito quando a gente encontra a pessoa que conseguiu, depois de superar a dor, aceitar a morte do ente querido.
Ou então várias outras instâncias da vida. Ora, a gente só encontra a verdadeira paz quando a gente aceita a verdade como a verdade é. Quando a gente aceita que nós somos aquilo que nós não gostaríamos de ser. O maior drama existencial está nisso, quando nós olhamos para nós mesmos, vemos aquilo que não gostaríamos de ver e falamos: eu não sou assim. Desculpa a brincadeira, aceita que dói menos. Porque de fato, meus irmãos e irmãs, a aceitação descortina-se diante de nós um horizonte, pelo qual a gente pode dizer assim: o que eu faço disso? E o que isso vai me ajudar a fazer da minha vida? A fé nos descortina este horizonte. Deus nos amou tanto que se fez próximo de nós. Lá em Belém, nós não encontramos um Deus distante, mas encontramos um Deus que é irmão. E justamente por isso, quem crê no testemunho de Deus, que bonita esta expressão que João diz. Qual é o testemunho de Deus? O seu Filho. Quem crê no testemunho de Deus, recebe de Deus a vida eterna. Ora, diz São João, e termino com este versículo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Celebrar o mistério do Natal, meus irmãos e irmãs, é acolher, é aceitar o Filho, tal como o Filho é. Não estou falando para mães não, viu? Porque na língua portuguesa isso agora gera um sentido duplo. Eu não estou falando filho com F minúsculo. Eu estou falando o Filho bem-amado do Pai. Ou então vou mudar para ficar mais claro. Celebrar o mistério do Natal é acolher Jesus, tal como Jesus é. E aceitando Jesus como Ele é, Deus, homem, homem, Deus, nós recebemos aquilo que Ele pode nos dar: a salvação na nossa carne e a salvação da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos confiantes, por intermédio do Deus que assumiu a nossa carne, as nossas preces ao Senhor. A nossa resposta